Saúde, minha família, sou independente de música. Hoje com meu parceiro aqui, Giovanni Neves. A gente acabou de voltar de Goiânia. A gente foi fazer uma apresentação do Independente de Música presencial, que é bem maneiro. A gente estava lá numa casa. Como é que é o nome da casa lá? Vera Cult. A Vera Cult. Bem maneiro, um espaço cultural de... Eles fazem cinema, fazem música, fazem desenvolvimento ali de eventos. E o que a gente foi fazer faz parte de um projeto que incentiva as pessoas a criar um, um, um planejamento de carreira. Ainda tem um incentivo para gravação, tem incentivo para gravação de videoclipe. É como se pegasse, sei lá, mano, eu acho que foram 5 grupos, e aí alguns artistas solo dentro desse projeto, e incubasse essas pessoas e falasse, cara, vamos difundir e desenvolver essas pessoas no projeto para poder ter acesso. Aí um dos acessos foi esse, da gente poder ir lá, trocar ideia, tirar dúvidas sobre o mercado de música independente, algumas coisas de planejamento, o que a gente vai fazer, de organização, que é a especialidade do Giovanni. E isso, por que eu vim trazer isso aqui com o Giovanni hoje? Porque às vezes as pessoas querem fazer muitas coisas, sendo que não tem a estrutura do que precisa ser estudado. Acho que tu pode falar mais sobre isso também, Gel, de pensar assim, cara, às vezes quando a gente está fazendo um projeto, como você é especialista em gerenciamento de projeto, a pessoa pensa, ah, vou fazer, mas não pensa nos recursos que ela precisa de estudar para fazer cada área. O que você poderia falar sobre isso? O planejamento é o fundamento, né? É o alicerce ali de qualquer projeto, né? E se a gente... Aquela frase batida, óbvia, mas também sempre importante de colocar, né? Se a gente falha em planejar, a gente está planejando em falhar, né? Sim. E é fundamental a gente conseguir entender o que a gente está querendo fazer, né? Ou seja, né, dentro da gestão de projetos, a gente fala do escopo, qual é o escopo, e a partir do escopo a gente vai entender quais são os recursos, né? Quais são as pessoas necessárias, quem a gente precisa conversar, quanto de recurso financeiro, quanto de tempo também. Mas vamos dizer que a pessoa tem um projeto e ela vai pensar assim, ah, eu tenho esse mínimo escopo, mas muitas vezes ela não busca dentro desses tópicos que você citou e outros tópicos que vão vir, os recursos de informação para que ela desenvolva. Tipo aqui, no nosso canal aqui é isso, lá na nossa comunidade também. É um recurso de informação, inclusive todas as pessoas que participaram lá dessa imersão que a gente fez lá vão estar aqui na nossa comunidade também. Se você quiser fazer parte também, o link está aqui na descrição. Cada duas vezes por mês a gente faz uma live lá na comunidade. Lá no Telegram, né? Isso, exato. E às vezes esse entendimento de que você precisa estudar cada tópico é muito importante. Como aí você, como especialista disso, qual seria a informação que você pudesse passar aqui para as pessoas que seria mais importante sobre isso? Fala assim, cara, dentro do planejamento você precisa fazer isso primordialmente para ter o início desse escopo bem elaborado. Eu acho que antes disso é a pessoa se organizar de uma forma pessoal, ela estar organizada. Legal. Aí a gente pode ter, muitas vezes a gente separa ali, coloca, fala assim, o pessoal e o profissional. Na minha opinião, não existe essa separação, porque muitas vezes se a gente não está bem no pessoal, influencia no profissional. Então não vai existir essa divisão assim. Então, para mim, o fundamental é entender quais projetos a gente está inserido, quais as áreas de responsabilidade também que a gente tem, né? Responsabilidade na vida como um todo. E antes de qualquer coisa, assim, para mim, isso é o fundamental Normalmente a de entender, né? pessoa que vem para você como quer uma consultoria, alguma coisa, ela chega desorganizada. Eu não Ou diria, não entendendo o que significa exatamente isso.
Eu não diria desorganizada, cada pessoa tem um tipo de organização. Óbvio, existem pessoas que não têm ali uma organização, só vai fazendo, né, conforme as demandas vêm. Sim. Mas eu sempre coloco que eu sugiro uma forma de se organizar, né? Legal. E aí, a partir disso, as pessoas, elas com bastante frequência descobrem que estão fazendo mais coisas, mais projetos do que elas imaginavam. E aí, a partir disso, elas passam a diminuir os projetos que elas estão inseridas. Então, isso é uma das primeiras coisas assim, que acontece. Tipo, eu realmente não sabia que eu estava fazendo 15 projetos, exemplo. Sim. Como se tivesse que tirar uma coisa para colocar outra, senão não dá espaço. Né? Exato. É tipo, a mesma coisa numa mixagem, né? A gente estava conversando ontem, né, sobre frequência e tudo mais, mostrando, né, um pouco dessa área de conhecimento, para inclusive demonstrar que é um conhecimento que leva bastante tempo para ser desenvolvido. E então é interessante também entender que talvez seja mais responsável terceirizar isso, que tem a ver com o assunto que a gente está falando, né? Sobre falar não para abrir espaço, né? Enfim. Mas eu vejo que a organização, aí voltando, né? A organização pessoal eu vejo que é importante para ter essa noção do espaço. E aí, a partir desse espaço, abrir espaço para trabalhar e aí, a partir disso, conseguir entender o que é necessário para buscar, né? Porque hoje, o problema, e foi um dos assuntos que a gente abordou ontem, é justamente as informações elas estão postas, elas estão disponíveis, só que existe um grande número de informação e as pessoas não estão conseguindo entender, saber como, quais tipos de assunto, qual é a ordem, o que chegar, né? E, enfim, tudo isso tem a ver muito com o que a gente está falando, E às né? vezes sente que precisa aprender tudo e quer aprender tudo de uma vez. De uma vez, não sabe o tempo também, que é. Mas não existe uma ordem, assim, tudo depende, né? Depende do que a pessoa está querendo desenvolver. Então, mas falando de gestão de projetos, eu acredito que seja interessante entender quais são as áreas, assim, quais são os processos, né? Tem o processo de planejamento, tem o processo da iniciação também, de entender qual é a ideia, também de entender na iniciação se vale a pena ou não engajar naquele projeto. Então, fazer um estudo prévio, assim, né? Do que precisa e tudo mais, se existem os recursos disponíveis, né? E o mais importante é falar com as pessoas certas. Eu acho que aí respondendo de forma direta, assim, né? Tudo isso para responder de uma forma direta a pergunta, eu vejo que é interessante buscar entender quais são as pessoas ou qual a pessoa interessante de chegar para fazer as perguntas certas, sabe? Sim. Então, resumindo aqui, que a gente está trocando ideia, imagina que você vai fazer um projeto, principalmente musical, que é o nosso assunto principal aqui, basicamente lista o que você tem que fazer, quais são esses tópicos. Por exemplo, você tem que fazer um orçamento, isso está dentro do tópico financeiro. Você tem que fazer uma arte, isso está dentro do tópico de design, provavelmente, porque a arte vai servir para o marketing, e aí dentro do marketing, a parte de design do marketing e assim por diante. Quem são os recursos? São pessoas que vão fazer isso? Você vai criar você mesmo e começa a elaborar esse projeto. Aí depois tem divulgação e propagação daquilo. Uma coisa que acontece muito, às vezes a pessoa sabe planejar a feitura daquilo, sendo que ela não sabe planejar o que fazer depois. E muitas vezes o trabalho de divulgação, que é o que vai fazer realmente sua música chegar, você fazer a sua música não vai fazer a sua música chegar, vai fazer ela estar pronta, mas fazer ela chegar nas pessoas vai ser a divulgação. E divulgação, cara, não é simplesmente tráfego pago, que as pessoas hoje em dia estão pensando que vou fazer tráfego pago. E o que isso significa? Sabe? Você pode fazer um tráfego pago que, na verdade, vai ser pior para a sua divulgação. Então, dentro de um projeto, aprenda a dividir esses
processos de uma forma realista, seja em produção musical, produção de marketing, produção de tempo que você vai administrar para poder lidar com todas essas partes. O que acontece muito é que, isso aqui na hora eu resolvo, depois eu resolvo. Não dá tempo. Provavelmente você vai se atropelar. Eu acho que essa parada... Existe um conceito aí, né, que é difícil entender, que as pessoas falam sobre gestão de tempo. Não dá para gerir o tempo, né? Existe esse conceito também. Como é que você pensa sobre isso? Tipo que você não... Você já ouviu falar isso, que a pessoa fala, Sim. não dá para gerir o tempo. Sim, o sim, tempo sim. é aquele tempo. Dá para você se mensurar e se entender como que você encaixa no tempo. O tempo você não tem como gerir ele, você tem como se gerir para encaixar no tempo, né? O que eu acredito é que só com a prática a gente vai conseguir, entre aspas, gerir o tempo. Porque aí a gente vai conseguir entender quanto tempo a gente leva para fazer, porque quando a tendência, né, das pessoas, inclusive nas consultorias que eu faço, existe muito isso, assim. As pessoas, para cada tarefa, o que eu ensino é que se coloque uma data, um horário e uma duração em todas as tarefas, mesmo que a pessoa não tenha muita certeza de quanto tempo vai durar essa atividade. E no começo desse processo as pessoas erram bastante, mas com esse erro vão entendendo que aquele rapidinho, isso aqui eu vou fazer rapidinho. Sim. Leva muito mais tempo daquilo que ela imaginou que levava, sabe? Principalmente no começo, né? Exatamente. Depois ela vai praticando mais e vai descendo o tempo. Exatamente. Mas muitas vezes, aí, para finalizar aqui... Porque senão a gente fica... Muitas vezes a pessoa ela faz isso, aí quando ela começa a ser boa naquilo e faz mais rápido, ela deixa de fazer a prática, de anotar as coisas, e aí algumas outras coisas vão embolando. Mas é assunto para outro dia. Esse aqui é o Independente de Música. Todo dia a gente está aqui 11h da manhã. Agora são 10h15, vai dar tempo de postar 11h11. Tamo junto. Se você quiser aprofundar esses assuntos, 2 vezes por mês a gente faz uma live na nossa comunidade pelo Telegram. E a gente espera lá. Esse é o Mano Giovanni Neves. Como é que é o seu arroba lá? @ogelneves_. É isso. Vambora. Tamo junto. Um só.